Oi, vou colocar aqui ali, lá, o nome da live. Quem é você? Olá, boa noite. Diante desta, tô aqui colocando realidade, o nome da live. Oi, gente, boa noite para vocês que estão entrando. Fixar comentário. Então, quem é você diante dessa realidade? Boa noite para vocês que estão chegando. O que eu vou pedir para vocês que estão chegando? Se vocês puderem, óbvio, tá? Se vocês não puderem, não tem problema. Mas se vocês puderem, pegar uma folha em branco, tá? Para fazer um exercício que eu vou ensinar para vocês mais pro final da live. Oi, gente. Pegue uma folha em branco e pegue uma caneta, tá bom? Pode ser lápis. E guardem aí do ladinho de vocês enquanto a live não começa, tá? Pode ir lá correndo pegar a folhinha de papel. Então, se vocês não quiserem fazer o exercício, vocês podem anotar numa folha de papel para depois vocês fazerem, tá? E se por acaso alguém não quiser fazer o exercício, não quiser anotar e achar interessante, quiser saber depois, pode me enviar uma mensagem, tá? Que eu mando a consigna aí para vocês. Que eu acho que tem um exercício que eu acredito que vá, né, dar uma integrada em tudo que a gente vai conversar hoje, né, a respeito de quem é você diante dessa realidade, né, um tema bem, né, que instigante. Então, assim, como é que vocês podem transformar a angústia em produtividade, né? Como é que vocês podem utilizar as emoções para que elas façam parte da vida de vocês de uma maneira que sejam aliadas a vocês e não contra vocês. Então, vou dando boa noite para vocês que estão entrando. Acho que todo mundo me conhece, mas se não me conhece, meu nome é Magda Baeta, sou psicóloga e tenho feito algumas lives e alguns temas vão surgindo que eu considero que são de extrema importância e eu adoro falar, adoro compartilhar. E tô aqui para contribuir, colaborar, né? Para que a gente cada vez mais amplie aí, né, essas perspectivas de nós mesmos e nos tornemos pessoas, né, mais humanas e mais humanas conosco em primeiro lugar, para depois a gente poder distribuir essa humanidade por aí. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que estão entrando. Então, para quem está entrando agora, o que eu pedi para a galerinha que já entrou é que se vocês puderem pegar uma folhinha de papel, né, em branco, e uma canetinha para vocês poderem fazer um exercício que eu vou passar para vocês mais pro final da live. Eu acho que é bem legal, tá? Quem não quiser pegar não precisa, não é obrigatório. E quem no final achar que eu queria ter feito, pode me mandar mensagem que depois eu mando a consigna para vocês do exercício, tá? São exercícios assim que faz com que a gente entre em contato com quem nós somos de verdade, diante dessa realidade aí que está se descortinando, esse cenário que está aí na nossa vida, na nossa frente. Boa noite, gente. Rony, meus queridos, muita boa noite, muita gratidão por vocês estarem aí me assistindo, acompanhando, né, esse bate-papo aí. Quem quiser fazer alguma pergunta também pode fazer. Eu falo muito, mas pode fazer pergunta, se eu conseguir ler aqui direitinho eu respondo. E também podem me mandar mensagens depois, perguntando qualquer dúvida, alguma coisa, não tem problema nenhum. Como sempre, essa live fica gravada 24 horas e eu também estou disponibilizando no meu canal do YouTube e daqui a um tempinho vai estar lá no IGTV também, tá? Então, mãos à massa, quem chegou e ainda não pegou o seu papel e a sua caneta, corra lá, porque por causa do exercício pode ser um papel em branco assim, com uma canetinha. Quem quiser, corre lá, dá tempo, tá bom? E para vocês aproveitarem e fazerem um exercício aí que eu vou contar para vocês como é que é. Então, gente, quem é você diante desta realidade? Vamos começar, né? Como gerenciar as emoções a nosso favor, né? Como transformar e utilizar os estados emocionais para serem nossos aliados e não nossos inimigos. E de que maneira que a gente pode transformar, né, a nossa angústia, né, as angústias. Que linda, obrigada, Paloma, saudades, beijos. Como é que a gente pode transformar a angústia em algo
né, em produtividade na nossa vida, né? Porque isso é muito importante. Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui é esses ensinamentos, essas dicas, ninguém vai sair de uma live trabalhado, equilibrado, não vai ter boa noite, queridas, não vai ter Terezinha, linda, não vai ter assim, olha, milagre aconteceu. Não, gente, eu não sou milagrosa, eu não provoco milagres, né? Eu não, como é que digo, oi querida, eu não me intitulo milagrosa, tá? Eu acho que os milagres existem dentro de nós quando a gente vai buscando as nossas transformações, tá? Mas as dicas, essas conversas que a gente está tendo, esses bate-papos, eles são importantíssimos para que a gente comece a colaborar e contribuir com esses estalos de consciência que a gente precisa, né, buscar, que a gente precisa provocar, né? E uma vez, a gente às vezes está conversando, a gente está falando, Ângela, você está travando? Tenta sair e entrar de novo, tá? Aqui pra mim tá direitinho. E aí, é muito importante a gente ouvir coisas, a gente fazer exercícios, como eu vou promover pra vocês aqui no final da live. Então peguem papel e lápis ou caneta pra vocês poderem fazer o exercício ou então anotar. E depois quem tiver perdido pode também me procurar depois que eu falo, tá? Então é muito importante que a gente entenda que se eu tô ouvindo algo, se aquilo tocou no meu coração, se aquilo reverberou com algum conteúdo aqui dentro, se aquilo provocou algum start, né, de consciência, já é o primeiro caminho, tá? Então, angústia. Vamos começar com essa questão de transformar a angústia em produtividade na vida da gente. Como é que a gente faz isso, né? O que é essa tal de angústia? O que significa angústia? Né? E aí a gente vai entender como é que a gente vai poder elaborar melhor, utilizar as nossas emoções a nosso favor. Tem uma live aí que eu fiz sobre emoções, quem quiser ver, tá lá no meu canal do YouTube, que pode complementar essa daqui também. E pode ser que a gente faça uma segunda parte dessa daqui de hoje, porque é tanta coisa para falar que talvez não dê tempo. Tá bom? Então vamos lá. O que é angústia, gente? Angústia é um estado de inquietude, é um estado de tormento, é um estado de sofrimento, é um estado de carência, é um estado de falta. Então, quando a gente se sente angustiada, dá uma dor aqui assim, a gente tem vontade de arrancar essa dor. Nesse estado de angústia, ele pode ser desenvolvido em qualquer situação da vida da gente, em qualquer momento. A gente pode acordar com uma sensação de angústia, a gente pode, de repente, sentir essa sensação de angústia. Então, são essas sensações que a gente precisa trazer mais consciência para nós, para que a gente entenda esse funcionamento nosso, para que a gente traga esse equilíbrio entre o que a gente pensa e o que a gente sente, para que as nossas atitudes, os nossos comportamentos sejam muito mais favoráveis para nós do que não favoráveis, tá? Na verdade, os nossos próprios inimigos somos nós mesmos, ok? Até porque o entorno, mesmo que o entorno seja desafiador, mesmo que o entorno seja difícil, mesmo que o entorno esteja trazendo situações de dor, né? O desafio de lidar com tudo isso está nas nossas mãos, tá? Então o que a gente está vivendo? Esse cenário aí que está se descortinando na nossa frente, um cenário de adversidades, né? Um cenário que provoca muita angústia em muitas pessoas, né? Em diversos setores da vida da gente. Então, o que são as adversidades? Adversidades são coisas que acontecem contra a nossa vontade. Ninguém quer o Covid, ninguém gosta de ficar na situação que a gente está. Pode ser que algumas pessoas estejam lidando com isso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira não tão angustiada, né, não tão sofrida, não com tanta dor, mas a grande maioria, a gente vê isso mundialmente, tem sentido isso, até porque a gente está diante de muitas mortes, gente. Mortes o tempo todo, né? E a gente, como não tem uma educação emocional, né, para lidar com perdas, para lidar com adversidades, para trabalhar as angústias, a gente vai viver vai ser instalado e vai desencadear dores na gente, tá? Então, eu tenho uma metáfora para fazer, para a gente poder entender o que a gente pode fazer diante desse cenário de adversidade. A metáfora é o seguinte: eu mandei um convite para alguém para ir numa festa e esqueci dessa festa. Ou então eu convidei alguém para ir na minha casa. Ou então eu conversando com um amigo meu
eu digo pra... Que bom que tá ok, Ângela. Eu digo pra esse amigo meu pra vir na minha casa me visitar. E de repente, essa pessoa aparece na minha casa, toca a campainha da minha casa e eu esqueci, eu não lembrava, né? Ou a pessoa veio necessariamente sem me avisar. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma surpresa. O que acontece? Eu fico assim, cara, o que tá acontecendo? O que eu faço com essa pessoa que chegou de repente na minha casa, que tendo recebido ou não um convite meu, eu tô descabelada, eu tô de camisola, de roupa de fazer faxina, eu tô fazendo faxina, e aí eu entro em pânico. Eu falo, meu Deus, e agora o que eu faço com uma situação na minha frente que é uma adversidade, que é algo que eu entendo que eu não escolhi, tá? O que acontece? E aí acontece uma coisa chamada lei de causa e efeito, né? Que é uma lei básica da física, que nada acontece por acaso, né? Que o Newton lá, que, né, o famosinho Newton, né, ele diz assim, toda ação, ele provoca uma reação igual ou oposta. Então, assim, diante de uma adversidade, diante de uma situação como essa, a criatura chegou, como que eu atuo? Então eu posso entender que aquela pessoa que chegou ali, eu vou mandar ele embora? Como é que eu vou mandar meu amigo embora? Às vezes meu amigo trouxe outros amigos, porque estão acostumados, né? O convite, está acostumado a levar, já dei outras festas, aí leva mais alguém. E aí o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou me responsabilizar por essa situação? Eu vou assumir a minha parcela de responsabilidade dessa situação, que vai ser um desafio para mim, né, para que eu peça para ele esperar um pouquinho enquanto eu me arrumo. Tomo um banho, boto uma roupa, um perfuminho, passo uma coisinha na cara, para poder receber aquela criatura ali. Aí a gente liga, pede uma coisinha para comer, porque às vezes não tem dentro de casa, a gente vai fazer junto. Então como é que eu transformo esta diversidade que eu estou experimentando nesse momento da minha vida em algo que possa ser produtivo, em algo que eu possa ter que a minha atitude vá gerar uma produtividade. Então a angústia, que é esse estado de falta, esse estado de carência, esse estado de dor, de sofrimento, de tormento, ele pode tomar um rumo daquilo me dominar e eu viver um verdadeiro inferno, ou eu posso escolher me colocar, né? Eu posso escolher escolher agir diante desta diversidade, deste cenário, que não foi algo que eu escolhi, algo que eu não quero, escolhi de maneira consciente, né? E transformar esse presente. Como é que eu posso literalmente entender que é um presente que eu tô recebendo, tá? E eu vou fazer o que com esse presente? Esse presente eu não quero, então eu vou deixar lá num canto, não vou abrir, e aquilo vai me perseguir para o resto da vida, porque eu vou estar sempre pensando, cara, o que foi aquele presente, o que eu poderia ter feito com ele, etc, etc. Ou então abrir o presente e escolher o que eu quero fazer com ele. Então, a angústia, ela pode se tornar produtiva na vida da gente quando a gente realmente entende que a vida é uma escola, né? Que o universo, ele é o nosso professor. Como a gente tem um universo dentro de nós, aí quem quiser pensar no divino, pensar em Deus também pode pensar, mas nesse divino que a gente tem dentro da gente, nessa essência maravilhosa que a gente tem dentro da gente, esse é o universo que a gente tem dentro da gente. Então a nossa vida, o viver, o cotidiano, é uma escola que nos traz o tempo todo provas para que a gente faça e veja a nota que a gente vai tirar. E aí esse universo, esse divino que tem dentro de nós e fora de nós, os mestres, os professores, pessoas que a gente tem admiração, coisas que a gente gosta de ouvir, de conhecer, pessoas que agregam na nossa vida, pessoas que realmente colaboram conosco com conhecimento, com informação, e aquilo que eu tenho dentro de mim. Numa meditação, quando eu entro em contato com a minha essência, com tudo que eu tenho de conteúdo aqui, que são virtudes, características positivas, isso tudo é o universo que eu tenho, tanto fora quanto dentro, que serve como professor. Tá? E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Como é que eu vou elaborar isso? Então, a angústia, ela vem, ela é inevitável. A dor é inevitável. Lidar com um mundo que está em luto, conhecer pessoas ou viver, né, uma situação de luto, de morte,
ela é altamente real hoje em dia. Então, pode não ser na minha família, mas é o meu vizinho, é o meu amigo, é a família do meu amigo, do meu colega de trabalho. Então a gente está rodeado, né, de situações que vão nos remeter a viver bastante angustiante, porque é uma tormenta, é uma carência, é uma falta, me gera inquietude, é uma redução do meu espaço, é uma redução do meu tempo. Isso tudo gera essa dor angustiante que está aqui. Mas o que eu faço com isso? De que maneira que eu posso conduzir a minha vida para que isso seja produtivo para mim, ao invés de fazer com que isso vire um tormento, que eu deixe isso me dominar e vire um inferno? Porque o inferno está dentro da gente. É lógico que as situações aí fora, elas não são nem um pouco fofas, mas tudo tem um aprendizado. A vida é uma escola. A gente quer ou não, a gente entender isso ou não. Então tá na hora de começar a querer entender que a vida é uma escola, sim, e que a gente vai receber exercícios para fazer, que a gente vai ter provas o tempo todo para executar. Muitas vezes a gente não se prepara para essas provas o suficiente para tirar uma notinha legal. Muitas vezes a gente se prepara de maneira mediana e tira uma nota tranquila que dá para passar. Outras vezes a gente se prepara pra caramba e tem esmero na resposta. Então, isso tudo assim, se o universo e o que dentro de mim, né, que são a minha essência, e o universo fora, que são os professores, tudo isso que eu já falei, eles vão nos ensinar. Então eu tenho tanto conteúdo interno que pode me ensinar, tanto quanto conteúdo externo que pode me ensinar a executar aquela prova para ter uma notinha melhor. Então, como é que a angústia que está aqui instalada em mim, acordei angustiada, de repente me deu uma dor aqui, eu ouvi uma notícia, eu fiquei sabendo, né, que, por exemplo, né, a mãe do meu marido minha sogra tá internada e tem suspeita de Covid. Então, cara, dá uma dor, dá uma angústia de ver meu marido triste, angústia de me colocar no lugar dele, podia ser meu pai e minha mãe, como meu pai também há pouco tempo teve também suspeita. Então, assim, são coisas que vai gerando na gente essas dores, mas eu vou escolher o que eu quero fazer com essa dor. Ela pode ser produtiva para mim, né? Como que eu transformo isso em produtividade, tá? Então, o que acontece? Na hora que eu tô vivendo aquela dor, na hora que eu tô vivendo aquela falta, o que vai acontecer comigo? Eu vou me conectar. Eu vou fazer as minhas conexões aqui, né, de pensamento, as minhas conexões que eu tenho aqui dentro dos meus pensamentos, né, com criações mentais. Que criações mentais são essas, tá? Meu beijinho, vida com poesia, foi minha aluna. Então, que criações mentais são essas, gente? Isso é muito importante. Então, o nosso pensamento, ele vai cocriar a realidade. E aí eu trouxe pra vocês, desse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, Ninguém Tropeça em Montanhas, né, desse Tadashi Kadamoto, que é fantástico. Aqui ele tem uma pesquisa que ele fala assim: 40% das nossas preocupações dizem respeito a fatos que jamais acontecerão. 40%. A gente está pensando em 100. 30% relacionam-se com coisas que já aconteceram, ou seja, não tem como voltar atrás e fazer diferente. 12% referem-se a questões de saúde, e que é um número, eu acho que grande, porque, cara, a gente nasce saudável praticamente, a gente não tem uma educação de nos manter saudáveis, a gente come mal, a gente se relaciona mal, a gente gerencia mal a nossa vida emocional, a gente gerencia mal a nossa vida mental, né? A gente tem uma série de distorções aí fora. Então 12% a gente vai ficar se preocupando com a questão da saúde. 10% são ligados sobre assuntos insignificantes. 10%. Só 8% das preocupações têm base real. São preocupações de fato importantes e necessárias. Aí a gente pensa, 92% desses pensamentos são ligados, estão se referindo, estão fazendo conexão com coisas completamente desnecessárias. Eu não tenho como ficar pensando em coisas que jamais acontecerão, porque eu não sei o dia de amanhã. Então o que adianta eu ficar pensando o que vai ser da minha vida amanhã? Gente, a gente não sabe de muita coisa. Então ficar nessa elucubração mental vai causar angústia.
E se tudo bem, isso vai acontecer, isso é normal, eu não tô dizendo que isso não pode acontecer. Por favor, não distorçam minhas palavras, tá? Isso vai acontecer, mas o que eu faço com isso? Sabendo que na média da grande maioria das pessoas, 40% dos pensamentos delas estão focados em coisas que jamais acontecerão, porque estão projetando muitas coisas lá no futuro. Por isso o estado de ansiedade que vem e toma conta do ser humano. 30 com coisas que já aconteceram, não tem como voltar atrás. 12 que se refere a questões de saúde, às vezes exagerada. 10 sobre coisas insignificantes, somente 8 com coisas realmente que faz sentido e são significativas. E aí um outro estudo revelou uma coisa muito legal também, que a gente tem, em média, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, em média, a gente produz 50 mil pensamentos por dia. Gente, 50 mil pensamentos por dia que nós produzimos. Você imagina se desses 50 mil pensamentos, algumas pessoas produzem muito mais, 92% deles estão destinados a coisas que não têm o menor sentido, que não nos favorece, que não nos promove esses aprendizados de como gerenciar esse estado emocional da angústia, essa falta, esse tormento, essa dor que fica me dominando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou beber, eu vou comer, eu vou ficar prostrada dentro de casa, eu vou ficar desanimada, não vou querer fazer nada, porque aí tem a ver com gerência das emoções. Porque não existe emoção ruim e emoção boa. Se vocês quiserem ouvir lá na minha live sobre emoções, vocês vão entender isso, tá? Emoções, elas são necessárias porque são reações diante das situações da vida, porque eu vou interpretando a realidade e isso vai desencadeando estados emocionais. Ok. Mas como eu lido com esses estados emocionais? Então, as emoções básicas, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, elas não são nem negativas nem positivas. Elas se tornam positivas e se tornam negativas dependendo da forma como eu vou administrando e gerenciando essas emoções. Por isso que a gente vive uma prisão. Por isso que a angústia é tão difícil de lidar. Por isso que a angústia, ela vai dominando a gente de tal maneira, porque a gente não vai buscar essa compreensão, né? Porque compreender é entender de modo mais profundo, né? A gente quando compreende, eu entendo. Eu entendo isso tudo, Magda. Mas será que você compreende? Porque entender, a gente usa o racional. Ok. Mas para compreender eu tenho que usar a mente e o coração. E o coração é aonde realmente se instala toda a verdade da nossa essência, toda a verdade do sentido e significado da nossa vida. Só que a gente fica muito preso nas estratégias mentais e eu vou explicar para vocês por quê. Por que a gente tem dificuldade de se libertar das identificações dessas criações mentais que nós fazemos. Então não tem problema nenhum a gente se sentir angustiado. Super natural, até por causa desse cenário atual que nós estamos vivendo. Mas o que eu faço com essa angústia? É isso que eu preciso aprender. Eu vou tornar ela produtiva na minha vida ou improdutiva, tá? Vai ser favorável para mim ou desfavorável para mim. Então, essa gerência das emoções, ela é fundamental, tá? Ela é assim, a gente é um analfabeto emocional, né? A gente precisa entender e buscar nos professores da vida, no universo, né? Que tanto interno quanto externo, conhecimento para saber gerenciar as nossas emoções, porque elas são necessárias para a nossa vida, tá? Mas elas não são negativas e positivas. A gente aprende, cala a boca, não chora, engole o choro, tá com medo, não pode sentir medo. Olha só como a gente vai vivendo situações na vida da gente que vão criando essas criações mentais, tá? E o que significa essas criações mentais? Nada mais, nada menos, essas criações mentais, nada mais, nada menos, significam o quê? Significam essa prisão que a gente tem em função de fazer conexões com... Deixa eu botar isso aqui, grudadinho aqui, que eu tava grudando isso aqui. Conexões com os nãos que a gente recebe da vida.
Por que que a angústia se instala? Porque são vários nãos. É falta, é tormento, é sofrimento, é dor. Então a gente está vivendo uma diversidade que ninguém escolheu, né? Um cenário de mortes, de perdas, de muita dor. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar um link direto com todas essas criações mentais que a gente tem aqui desde a nossa infância. Então automaticamente a gente vai se conectar com esses pensamentos que muitas vezes a maioria deles, né, dessas crenças mentais, dessas criações mentais, elas estão no inconsciente, que é gigante, e aí vem um comportamento automático que não faz o menor sentido na nossa vida. Então, para a gente para pegar a angústia e se tornar produtiva, existem algumas dicas que eu vou falar para vocês antes de explicar as criações mentais. Uma dica, né, que é assim: todo mundo quer o quê? Qual é mais ou menos o oposto da angústia? A paz, né? A paz é uma das mais elevadas virtudes que existe, né, dentro da vida para nós de comportamento humano. Então, assim, para eu sentir paz, eu preciso vivenciar uma profunda aceitação daquilo que é. E olha como é difícil a gente aceitar a realidade do jeito que ela é. Aceitar não é viver passivamente, não é concordar passivamente. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu preciso entender, buscar a compreensão, que é algo muito maior que o entendimento. Porque eu preciso aceitar. O primeiro passo é a aceitação. Porque vai ficar mais fácil de eu trabalhar essas criações mentais que se desencadeiam uma atrás da outra e que vão nos aprisionando. Porque a verdadeira felicidade na vida da gente, ela vai nascer na paz no nosso coração. A angústia tá aqui, ó. A dor da angústia é aqui, galera. Né? Quando eu tô angustiada, eu não tô em paz. É um tormento, é um sofrimento da dor de verdade, dor física. Porque o meu coração não está em paz e nem a minha mente está em paz. Pessoas que pensam e não param de pensar, é dor de cabeça atrás da outra, é insônia atrás da outra. Então fica nesse estado alucinatório de inferno e você não tem paz. As pessoas falam: caraca, quantas vezes eu dou meus ataques e falo: eu quero paz. Por quê? Porque eu tô angustiada, eu não estou vivendo uma felicidade, eu não tô bem. Porque felicidade, o conceito de felicidade é estar satisfeito com as coisas, dentro de um nível razoável de possibilidade de estar satisfeito, né? Então, a falta de paz é a falta de amor, de auto-amor, né? É escolher caminhar em direção ao caminho do coração. Dentro do meu coração, quando eu acesso o meu coração de verdade, eu acesso a minha essência original. Então, por isso que meditar é um dos exercícios maravilhosos que a gente pode começar aos pouquinhos, 1 minuto, 2 minutos, com uma meditação, pode ser guiada, porque aí eu vou calando a minha mente, essas criações mentais que ficam aqui me infernizando, me distraindo, porque eu não vou ouvir a minha essência. E aí fica difícil da gente buscar esse estado de paz necessária. Nós não vamos viver isso. Gente, a gente é uma oscilação. A gente equilibra e desequilibra. Paz e inferno, paz e inferno. Isso acontece o tempo todo, tá? Então a gente vai iniciar a nossa experiência na vida como? Sendo submetidos a situações que nos levam ao aprendizado daquilo que a gente necessita. Necessidades, elas vão surgir e a gente vai buscar aprendizados para isso. E aí a gente vai passar por situações de não. A vida dá muito não. O tempo inteiro a gente recebe não. Desde criança, tá? Então o que vai acontecendo? Esses nãos vão gerando traumas, registros traumáticos, registros de lacunas, registros de faltas, que a gente muitas vezes dá um nome de sombras, dá um nome de criança ferida, dá um nome de eu inferior. A gente dá esses nomes, né? São gigantes, desde criancinha. Eu vou explicar isso, porque que essas criações mentais, elas vão surgindo na nossa vida, tá? E aí, como a gente vai registrando isso no nosso inconsciente, isso vai gerando, né, vários registros ali. E eu vou levando a minha vida, até que um corpo, ele é constituído de muita dor, de tantos nãos que a gente internaliza de maneira muito inconsciente. E a gente vai se distraindo e vai tentando dar conta disso tudo. E
corpos dolorosos, essas dores, elas vão surgindo, né, de maneira inconsciente e elas vão influenciando a nossa vida. E aí eu trago para vocês um conceito do ciclo do auto-amor imaturo, que é um conceito do livro da Eva Pierrakos, né, caraca, agora me deu branco. Daqui a pouco eu lembro, tá? Do livro, o título do livro, Não Temas o Mal. O livro da Eva Pierrakos, chamado Não Temas o Mal, ele tem esse capítulo que fala do ciclo do auto-amor imaturo, que a gente fica lá naquele ciclo, girando. Então eu sou criança, vem uma necessidade, então eu vou aprender as experiências da vida, que eu inicio a minha vida com experiências de necessidades que precisam ser supridas, vou levando um não atrás do outro, porque os meus pais que me educam, as pessoas que estão ali fazendo esse papel na minha vida, eles não têm condições e capacidades de entender e de decodificar todas as necessidades que aquele bebê e que aquela criança tem. Então o que acontece? A gente vai ficar com carências, a gente vai ficar com lacunas, com faltas, com buracos, angústias, né? E isso vai sendo internalizado como um corpo de dor aqui, um corpo físico de dor dentro de nós. E vai lá pro inconsciente, porque a gente não consegue lidar com isso, a gente não tem capacidade nem cognitiva de lidar. E aí, aquelas pessoinhas que estão ali, né, nos causando essa dor, entre aspas, porque um pai e uma mãe não tem capacidade de compreender tudo que um filho necessita, até porque quando é bebê e criança, ele não fala. Ele tem manifestações por outras vias, tipo choro, etc e tal, e outras coisas de comportamentais. E aí o pai e a mãe, ou aquelas pessoas que educam, vão ali procurar entender e suprir aquela necessidade. Só que nem todas as necessidades vão ser supridas de maneira satisfatória e às vezes nem supridas. E esses corpos de dor vão sendo instalados dentro de nós, registrados dentro de nós. E o que acontece? No ciclo do auto-amor imaturo, né, eu olho para esse pai e para essa mãe, como ele não supriu a minha necessidade, eu sinto raiva, porque eu me frustro. Quando estou frustrada, vem a raiva como emoção básica. E aí, a gente não tem capacidade de aceitar que a gente sente raiva. Então, o que a gente faz? A gente engole essa raiva. A gente como é que fala? Reprime essa raiva. Até porque a gente não sabe lidar com esses estados emocionais lá na infância. Porque a gente tem que amar profundamente o nosso pai e a nossa mãe. Nosso pai e a nossa mãe estão ali no pedestal, né? E isso já causa muitas distorções. E aí a gente vai crescendo, criaturinhas angustiadas. Criaturinhas que, frente a adversidades, criaturinhas que, frente às diversidades, a angústia se instala e aí ele faz o quê? Um link vem. Eu vou me identificando com essas criações mentais, né? E eu vou automaticamente fazendo esses links no meu cérebro. Eu vou abrindo as portas dessas memórias. E aí aquela angústia, aquela adversidade que eu tenho até incapacidade para poder gerenciar, eu acabo perdendo a mão, errando a mão. Eu erro a mão e o bolo sola. Por quê? Porque eu não vou buscando o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento, gente, é fundamental. É fundamental que a gente tá aqui vivendo isso daqui com uma puta, desculpa o termo, uma puta oportunidade de se conhecer. Né? Conhecer os nossos limites, conhecer as nossas potencialidades, conhecer a gente. Conhecer como é que lida com isso tudo pra gente tornar as angústias produtivas na nossa vida e não improdutivas, ok? Nem desencadear tanta dor. E aí o que acontece com essa criança? Ela vai negar que sente raiva do pai e da mãe e vai ficar o tempo todo esperando que esse pai e essa mãe, entre aspas, né, a pessoa que faz esse papel, preencha essa lacuna, preencha esse buraco. E aí vai ter sempre uma parte que falta. E aí a gente vai estar sempre colocando isso no marido, na mulher, no emprego, no trabalho, na atividade ocupacional. A gente vai colocar isso no... nós mesmos, e aí vem as autopunições, vem as autoexigências, né? Porque eu não posso errar, eu não posso falhar, né? Porque a falha, né, ela existe, ela é uma condição do ser humano. Essa raça humana, ela falha, né? Porque nós somos... Aí é que a gente se cinde. É aí que se instala essa cisão dentro de nós, de sentimento e pensamento. Por isso que aqui fica muito desconectado. Isso aqui não corre bonitinho. Por isso que a gente fica tão assim, desnorteado. Reconectou, deu uma falha aqui. Por isso que a gente fica tão desconectado desse prumo, desse estado de presença tão fundamental que a gente tem que exercer na vida, né? Para poder
buscar essas formas diferenciadas de agir, esses conhecimentos a nosso favor. E aí a gente vai sempre jogar no outro a obrigação de calar essa falta, de preencher essa lacuna. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que me veio na cabeça, né? Me desculpe quem não concorda comigo, mas é assim que eu penso. A cirurgia bariátrica, por exemplo, é você arrancar um pedaço do seu estômago. Se eu não estiver falando besteira, vocês me perdoem, tá? Porque tem várias cirurgias aí. Você arranca um pedaço do seu órgão para poder dar conta de uma falta que não é física, que não é do estômago, é mental e emocional. Dessas criações mentais que são internalizadas desde a minha infância. Então eu, como adulta, eu preciso aprender a buscar, né, recursos para poder gerenciar essa falta, para não ficar no ciclo do auto-amor imaturo. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me responsabilizar que essa falta ela existe, ela vai se instalar o tempo todo, ela vai aparecer muitas vezes na nossa vida e a gente não tem, muitas vezes, ciência, percepção de que aquela falta tá ali, tá? E aí a gente vai criando um monte de problema para nós. A gente vai criando, ao invés de olhar as coisas como um desafio e buscar suprir e transmutar esses desafios, a gente vai criando um inferno dentro da gente e a gente produz esse inferno fora da gente, né? Então, isso que tá tudo aqui acontecendo é uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de ir subindo em espiral no acontecimentos da vida, tá? E aí, assim, chaves, são dicas chaves para que a gente possa exercitar, né, esse aprendizado. A primeira dica, a primeira chave que a gente precisa pegar para abrir essa porta desse aprendizado é o silêncio. A gente precisa aprender que o silêncio é necessário e ele é importante. Tava todo mundo vivendo no automático, todo mundo ali fazendo as coisas sem se dar conta, muitas vezes, tá? Então esse silêncio, ele te leva a conectar com o coração, com a tua essência, com quem você é de fato, de verdade, o seu eu verdadeiro, não o eu que os outros querem que você seja, nem o eu que você acha que os outros querem que você seja, mas quem é você de fato, de verdade. Então a primeira chave é o silêncio. Por isso que meditação é uma das técnicas, existem várias, tá? Yoga, pipipi, papapó e por aí afora, cada um com aquilo que faz sentido para você. Mas o silêncio é fundamental, muito fundamental para vocês irem se conectando com esse quem sou. Segunda chave pra gente buscar esses aprendizados, a honestidade. Que honestidade é essa? Qual é a minha verdade? A minha verdade, o que eu desejo, o que eu quero, ele é genuíno, ele vai me favorecer, é importante para mim. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem: eu amaria poder fazer ginástica, mas eu não tenho tempo. E há 20 anos a pessoa fala que gostaria de fazer ginástica. Eu queria tanto tirar férias, tem 10 anos, 15 anos que eu não tiro férias. Por que não tira férias? Entendeu? Vai ficar salva, querida, lá no Instagram, aqui no meu Instagram, 24 horas, tá bom? E também vai estar lá disponibilizada no meu canal do YouTube e depois no IGTV. Não se preocupa que você pode assistir depois, tá bom? Eu sei que às vezes tem dificuldade de meditar porque você tem dificuldade de abrir essa primeira chave, que é o silêncio. Todos nós temos, tá bom? Isso não é nenhum mérito de ninguém. Algumas pessoas já caminharam, já pegaram essa chave, já abriram essa porta, já entraram e já aprenderam. Outras estão aprendendo. Isso é muito importante, a gente não esquecer que esses aprendizados são sérios. A honestidade, como que eu consigo ser honesta comigo? Então, assim, o mundo inteiro pode estar contra mim. Se isso pra mim é uma verdade, eu sinto muito, mas é uma verdade pra mim. Então, se é verdade pra mim, eu tenho que bancar isso. Eu tenho que expressar isso de alguma maneira. Mas primeiro eu tenho que expressar pra mim, isso eu tenho que ter verdadeiro pra mim. Terceira chave, ação correta. A ação correta te leva a discernir e ter bom senso. Então, eu meditei, eu silenciei, eu estou em contato com quem eu sou, eu tenho mais apropriação de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, papapá. Vou pra minha honestidade, começo a exercitar ser honesta comigo mesma, dentro das minhas possibilidades, e aí eu vou agir de forma correta, eu vou buscar ter discernimento, ter bom senso na vida.
A quarta chave é o amor consciente. O que é o amor consciente? É reconhecer que a gente tem desafetos, que a gente tem desamor, que os desafios, eles nos levam para provocar que a gente entre em contato com coisas que estão que são dores, que são desafetos. A gente se pune. O ciclo do auto-amor imaturo, ele acaba levando a gente para autopunição, porque a gente não tem a ver com valores, com que é honestidade, com certeza. O ciclo de auto-amor imaturo, ele me leva, ao final das contas, a me punir, porque eu não posso sentir raiva do meu pai e da minha mãe, né? E aí, quando eu me puno, entra o que? A culpa. Uma porcaria. Não serve para nada na vida da gente, né? E aí, já vem essas confusões todas. Então, o amor consciente é eu ter consciência de que eu tenho desafetos, de que eu tenho desamores, né? Muitas vezes por mim mesma, por muitas pessoas, que são motivos de frustrações, de angústias na nossa vida. E aí, eu preciso limpar isso dentro de mim. Eu preciso acessar, como é que se fala? Essas sombras que eu tenho, né? Essas dores que eu tenho e que eu não quero, eu quero eliminar, só que eu não tenho como eliminar, eu preciso aprender a integrar. E aí eu vou para outra chave, que é a presença, né? Que são as camadas, né? Que eu não sei nem onde eu enfiei esse papel. Peraí, deixa eu pegar aqui. Estado de presença, eu sou ótima, né? O estado de presença é um estado que existe da gente, né, a conexão conosco mesmo, tá? E aí o Sérgio Seixas, num grupo que eu participo dele, de Tornar-se Presente, ele hoje mandou um áudio que ele falou das camadas, das atitudes na vida da gente. E eu trouxe essas camadas para falar do estado de presença. Então, assim, ele fala, né, espero que eu esteja falando, tenha entendido dentro das minhas possibilidades aquilo que ele quis, ranços chatos, por quê? Mas esses negócios estão dentro de nós. Nós precisamos ver que os incômodos, quando estão dentro da gente, são conteúdos nossos que precisam ser trabalhados. Se eu ouço alguém, ou se eu olho para alguém e aquela pessoa me irrita, ou aquilo começa a me deixar, né, com algum estado emocional não bom, é porque aquilo que aquela pessoa falou, aquele comportamento, linkou com essas criações mentais minhas, com esses conteúdos de dores meus. Por isso que eu vou lá e vomito no outro, por isso que eu vou lá e quero eliminar o outro da minha vida. Na verdade, eu tenho que deixar o outro embora e olhar para mim. Que conteúdo é meu, é esse que tá aqui, que foi desencadeado, que tá aparecendo, que eu preciso olhar. Então ele fala dessas 4 camadas, da gente lidar com os pequenos atos, as pequenas situações, as pequenas atitudes que a gente tem na vida. Ele chama a primeira de funcional, que é aquela primeira camada, porque ela vai crescendo, ela vai sutilizando. Então, como é que eu lido com uma atitude comum? Eu lido de maneira funcional no primeiro momento. Eu faço o que tem que ser feito. É simples. Vou lá fazer o que tem que ser feito, tá? A segunda camada de você exercitar as coisas na vida é a camada afetiva, aonde eu vou perceber o quanto que o que eu faço me afeta e afeta o outro. Eu simplesmente não chego e faço, né? Eu vou lá e percebo que, além de eu ter que fazer, né, eu também me sinto afetado e afeto o outro. Quando eu vou para a terceira camada, que eu estou sutilizando, ele chama a terceira camada de reinventiva. E o que significa essa camada de reinventiva? É eu estar no meu estado de presença a cada coisa que eu fizer. Então eu vou para o meu estado de presença e aí eu me permito ressignificar. E isso é que dá sentido na vida. É isso que dá movimento. Deixa de ser uma coisa comum, cotidiana, automática. E eu começo a me permitir ressignificar, né? E aí é como se eu estivesse vivendo uma morte. Eu tô morta, né? Levanto, faço isso, papapá, deito e durmo. Não, ninguém tá morto. A gente tá vivo. A vida ela é movimento. E aí, como ela é movimento, ela precisa que a gente aprenda a ressignificar todos os dias as mesmas coisas que a gente faz. Então, eu vou fazer porque tem que ser feito. Eu preciso me conectar afetivamente com aquilo, na segunda camada, perceber como me afeta e como eu afeto os outros. Eu preciso me reinventar o tempo todo.
porque eu tenho que ressignificar as coisas que eu faço, tenho que buscar novas formas. Eu tenho um depoimento para fazer para vocês, que é exatamente, eu não gostava de cozinhar, eu tinha alguém que eu pagava para cozinhar, eu tinha alguém para pagar para limpar minha casa, e aí hoje eu tô me vendo tendo que limpar a casa, tendo que cozinhar. Lógico que as pessoas aqui me ajudam, graças a Deus, mas eu tô na terceira fase. Quando eu tô lá cozinhando e quando eu tô lá limpando, eu ainda não cheguei a esse nível tão fofo, tá? Mas eu já consigo imaginar, palavra, meu Deus, por que eu odiava tanto? E quando eu me pergunto por que eu odiava tanto, eu entro em contato com conteúdos meus que eu preciso trabalhar. Vou lá pra minha terapia trabalhar. Porque vem pra essas criações mentais. Por que é tão ruim eu cuidar daquilo que é meu, que eu quero ter? Por que é tão ruim eu fazer uma comida pra me alimentar, né? Pra me nutrir? E aí eu comecei a ver esses conteúdinhos aqui não fofos, entendeu? E comecei a trabalhar. Então, reinventar-se é buscar cada dia que passa. Por exemplo, hoje eu lavo louça feliz, né? Não todos os dias, mas a maioria das vezes hoje eu lavo louça feliz, porque eu tô reinventando. E a quarta e última camarada, que ele chama de em espiral, que é a experiência do pertencimento, é a experiência da unidade, né? E aí eu me lembro de uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é o Bu e o Bill, né? E o Bull, num evento com ele contou o caso da filha dele, que quando ele falava de que as pessoas têm que orar, têm que meditar, tem que, né? E aí ele falou, pai, ela falou pra ele, mas pai, eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa boa, porque eu não faço orações, eu não vou à igreja, eu não rezo. Aí ele, mas minha filha, e começou a fazer perguntas pra ela do que ela fazia no dia a dia, como é que ela se relacionava com as pessoas. E aí ele falou assim, mas você ora todos os dias, porque orar é estar em estado de presença, é agir com consciência de que eu estou fazendo algo para promover o bem. Eu não preciso estar linkada a uma religião. A religião favorece em alguns aspectos? Favorece. Mas eu não preciso ter uma religião para poder orar. Né? Orar é você estar em estado de pertencimento, você viver a experiência, você viver a sua vida e o seu cotidiano como se ele fosse um templo. Eu sou um templo sagrado, eu cuido do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu vou ressignificar a minha vida, eu vou olhar para a angústia e vou buscar ser produtiva com aquilo e não ficar refém, eu vou gerenciar minhas emoções de uma maneira mais produtiva para mim e não vou deixar de sentir angústia, não vou deixar de sentir dor, mas eu vou reinventar as coisas, eu vou aprender, eu vou buscar esse conhecimento. Então, quando eu estou em experiência com a unidade, com o universo, com o estado de pertencimento, eu já estou sutilizando a minha forma de agir e de fazer as coisas. E eu vou para um nível que eu ainda não conheço muito não, mas eu estou buscando esse nível. Eu vou para um nível que, nossa, gente, eu acho que é fantástico. E aí... Esse é o amor, a presença, a chave da presença, tá? E a outra chave é o serviço desinteressado. Que significa isso? Colocar o amor em movimento. Para eu colocar o amor em movimento, eu vou trabalhar, né? A minha doação. Então, assim, para que eu faço isso? A serviço de que eu tô fazendo determinadas coisas? Isso é colocar o amor em movimento. Para isso eu tenho que me amar, tá? E a outra chave são lembranças constantes desse universo, desse divino que existe dentro de nós, que é de fundamental importância. Então, vamos às chaves. Primeira chave, silêncio. Buscar quem eu sou. Segunda chave, a honestidade, você perceber a sua verdade. A terceira chave, buscar ações corretas, buscar discernimento e bom senso. Terceira chave, que é a não violência, acho que eu esqueci de falar dessa chave. Perdão. A não violência é você agir sem ego. Gente, é agir no self. A não violência é você abrir mão dessas duas, é aquilo que eu falei, eu acho que eu falei um pouco, que é você tá com a sua dor, tá com o seu incômodo e vai lá e cospe no outro, ou então maltrata você mesmo porque você engole. E aí você não tem nenhum benefício, porque tá o ego agindo ali, se colocando num lugar de vítima, coitada de mim, me punindo, ou brigando com o outro, agindo com o outro. Então, não agir com violência é não usar de agressividade nem com você, nem com o outro. É sair da estrutura de ego e começar a exercitar, agir na estrutura de self. Aí vem o amor consciente.
aonde eu vou poder reconhecer as minhas sombras, reconhecer os meus desafetos, os meus desamores e poder limpar isso dentro de mim, fazer a limpeza dessas questões. Por exemplo, lá com a Andréia Mello, minha amiga, Andréia Peixoto Nascimento, maravilhosa, minha amiga que faz queima de karma, é uma prática maravilhosa pra gente poder trazer essas limpezas dentro da gente, desses desafetos. É fantástico o trabalho dela, já fiz live com ela, tem lá no YouTube se vocês quiserem assistir. Depois a gente vai pra chave da presença, que é esse estado dessas camadas aqui que eu ouvi do Sérgio hoje, que eu achei maravilhosa, e sutilizando as pequenas atitudes do dia a dia, eu tô em estado de presença, eu exercito o meu estado de presença. Depois eu vou pro serviço desinteressado, como é que eu posso oferecer, acordo, né, o dia e pergunto assim pra mim: aonde que eu posso ser útil agora? Hoje, de que maneira eu posso ser útil? Né? O que que eu posso fazer, oferecer para as pessoas? E por fim, a lembrança de que eu sou um templo, de que eu sou, né, eu tenho que estar em constante contato e conexão com esse divino que tem dentro de nós, que pode ser, como é que fala? Esse divino dentro de nós pode ser, onde é que tá o meu negocinho que eu queria falar? Que pode ser qualquer coisa que vocês acreditem, né? O universo, o amor, Deus, tudo isso faz parte disso. Faz parte dessa realidade. E aí, quando eu consigo fazer tudo isso, né? Quando eu vou para esses caminhos, quando eu caminho, né, para esses lugares, né, eu posso experimentar coisas que são bem interessantes. Vamos pro exercício. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para colocar aqui para vocês, para trazer de informação, de não devemos nos autossabotar. Isso aí é um processo, com certeza. Essa coisa espero que tenha dado para vocês entenderem essa questão da angústia, como que a gente pode transformar a angústia em produtividade, de como a gente pode trazer as emoções a nosso favor e não ficar reféns das emoções, aprender que elas podem ser positivas e negativas, dependendo da maneira como a gente administra elas. Então, agora é o momento do exercício que eu vou ensinar para vocês. Quem não pegou uma folha de papel, né, em branco, com lápis e quiser lá pegar, pode pegar. Se não, depois pode me perguntar e eu faço a consigna de novo com vocês. Não é obrigatório. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, e que eu acho que é bastante interessante, Platão uma vez disse assim: uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Então, o quanto que a gente aproveita esse momento de adversidade, que a gente entende que é uma adversidade muitas vezes, e não para refletir sobre a vida. Porque se eu não reflito, eu não vai ter sentido, eu vou ficar no automático. Eu vou querer viver quando é que isso tudo vai acabar para eu voltar à minha vida normal? Não existe vida normal. Aquilo que eu vivi, eu nunca mais vou viver. A gente vai ter que mudar, ou a gente vai precisar pensar que as mudanças são necessárias. Porque tem muita coisa que está se reinventando, ressignificando, e aí a gente não consegue. Eu acordo diferente todos os dias. Todos os dias existem mudanças que se instalam em mim, que são provocadas por mim, ou as situações faz com que eu tenha que olhar para elas. Então eu não sou igual a Magda que eu fui ontem. Eu já aprendi alguma coisinha hoje, então eu já sou um pouquinho diferente. Então vocês vão pegar, né, uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida, segundo o nosso querido Platão. Então peguem uma folha de papel em branco e vocês vão fazer uma linha nessa folha de papel, tá? Uma linha reta aqui, horizontal, na folha toda. Vira o papel horizontal, façam uma linha nessa folha, tá? E vocês vão desenhar um círculo de uma extremidade e depois vão desenhar um outro círculo na outra extremidade. O primeiro círculo, ele fala do meu nascimento, ele vai representar o meu nascimento. O último círculo vai representar a minha morte, porque eu vou nascer e vou morrer, tá? Então isso aqui é a minha linha da vida. O primeiro círculo vai representar o meu nascimento e o segundo círculo vai representar a minha morte, tá? Aí eu vou olhar para minha folha e vou parar para refletir, para entrar em contato com a minha linha da vida e vou perceber aonde está o meu eu hoje. Aonde é que o meu hoje, ele se instala nessa minha linha da vida. Aí eu vou fazer uma marca assim, ó, e vou escrever hoje aqui, fazer uma marca grossa. Então aqui a Magda, eu me vi aqui. Aqui eu nasci, aqui eu acredito que eu vá morrer, né, que é a minha linha da vida, vida e morte. Nasci, vou morrer, e aqui eu acho que eu tô por aqui, tá? Eu acho que eu me sinto, nesse momento da minha vida, falta isso tudo aqui pra eu morrer, tá?
Então, pensando no tempo que me falta, né, para morrer, né, o que eu vou parar para pensar? Eu vou estabelecer, né, na parte de cima dessa minha linha, né, os eventos. Eu vou parar para entrar em contato, e aí eu tenho que parar para entrar em contato com os eventos, as situações que eu considero que foram marcantes, importantes na minha vida e que influenciaram na minha vida positivamente. Então, positivamente, eu vou colocando assim: primeiro evento, segundo evento, terceiro evento, e vou escrevendo, tá? Pode colocar quantos eventos quiserem. E também vou parar para pensar nos eventos que foram marcantes, importantes e significativos da minha vida e que eu acho que foram influências negativas. E vou colocar aqui. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou parar para poder refletir e tentar encontrar conexões, tá, entre o meu passado e o meu presente, perguntando se esses eventos negativos do meu passado tiveram consequências claramente positivas na minha vida. Então é uma reflexão, porque os eventos positivos são positivos, de que quais foram os eventos significativos e marcantes positivos, quais foram os eventos significativos e marcantes do meu nascimento até o meu dia de hoje negativos, que eu acredito que me influenciaram negativamente, que eu acredito que me influenciaram positivamente. E aí eu vou parar para fazer uma autorreflexão de quais desses eventos, né, negativos, que eu considero que foram influências negativas, eles tiveram consequências positivas na minha vida. E eu vou anotar isso. Isso é uma reflexão de vocês olharem para a vida de vocês e fazerem esse exercício de conexão com vocês, tá? E aí serve para quê? Para a gente perceber como a angústia, ela pode se tornar produtiva na vida da gente. Como tormentos, sofrimentos, dores, carências, faltas podem se tornar positivas na vida da gente. Basta a gente se conectar e buscar essa verdade e não se deixar ficar refém dessas dores e trazer essas identificações, dessas criações mentais que a gente tem, não ficar no ciclo do auto-amor imaturo, começar a aprender a amadurecer, a se autorresponsabilizar, porque pai e mãe não têm responsabilidade, eles falham, e aí sou eu adulta que tenho que me autorresponsabilizar para buscar preencher aquilo que eu preciso ser preenchido naquele momento, naquele contexto da minha vida, sem responsabilizar o outro por isso. Então parar de ser workaholic, parar de poder depositar no marido, na mulher e nos filhos e nos amigos e nas pessoas que me deem aquilo que eu preciso, tá? E aí, depois que eu fizer essa reflexão, cara, eu perco tudo. Depois que eu fizer essa reflexão, não, tá aqui. Depois que eu fizer essa reflexão, que eu fizer o exercício todo, eu vou parar, eu vou entrar em contato comigo, eu vou fazer 3 respirações profundas. E após as 3 respirações profundas, eu vou falar para mim em voz alta: este é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E as coisas vão se tornar diferentes. As angústias vão se tornar mais produtivas. Eu vou trazer a angústia como produtividade na minha vida e não como um tormento. Percebe a diferença? Eu vou parar de tomar remédio, vou parar de achar que eu tô em depressão. Não tô falando que as pessoas não estão com essas coisas, tá? Então eu vou procurar coisas mais saudáveis, tudo aquilo que a gente já falou desde o início da live. Então, como é que assim? Aí tem uma frase assim: você deve viver agora como gostaria de ter vivido quando morrer. Quem falou isso foi Marco Aurélio. Então, uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida, Platão. E você deve viver agora como gostaria de ter vivido quando morrer, Marco Aurélio. Então, este é o primeiro dia do resto da minha vida. O exercício da folhinha. E aí eu vou ressignificar. Não vai ter como ser igual. Se todo dia eu acordar, fizer uma meditação, tomar café, e sentar e olhar no espelho e dizer sim pra mim e falar, este é o primeiro dia do resto da minha vida, eu vou parar de ficar pensando o que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou parar de ficar me conectando. Eu sei que faltam 2 minutos. Eu vou parar de ficar me conectando com
Essa aqui, obrigada, minha filha querida amada. Linda, cuidadora da mãe também. Eu vou parar de ficar me conectando com o tormento. Eu vou transformar o tormento em algo produtivo. A dor existe, existe. Ela é inevitável. O que eu faço com ela está nas minhas mãos. A minha vida pode ser um inferno, como eu posso viver aquele inferno e querer sair daquele inferno. Eu posso sair dos infernos. Eu posso sair e devo. Cabe a mim decidir e escolher. E buscar ferramentas para isso. Não estou dando conta sozinho, vai buscar ajuda. Ok? Tem vários profissionais que nos orientam e nos ajudam em relação a isso, principalmente nos dias atuais, inclusive gratuitos e voluntariamente. Tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Vai ficar gravado aqui 24 horas no meu Instagram. Vai ter, daqui a pouquinho eu vou botar lá no meu canal do YouTube. Vai ter também no IGTV daqui a pouco, né? E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita gratidão por todos vocês aqui, tá bom? E é isso, né? Acabamos mais uma livezinha. Uma boa noite para todos. Um bom descanso, um excelente final de semana. Beijo no coração de todos vocês. Tchau!